Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Tá bom? Então vamos lá. Eu quero trazer esse tema aqui, abençoado. Consciência satânica. O que é uma consciência satânica? Uma consciência satânica é uma consciência opositora a Cristo. Uma consciência satânica é uma consciência que vai de encontro àquilo que Deus quer por meio de sua palavra. E isto conscientemente, ou seja, quando eu me levanto contra, quando eu me oponho aos ensinamentos do Evangelho de Cristo, conscientemente, melhor dizendo, eu estou me levantando naturalmente contra a palavra de Deus. E essa consciência opositora, ela vai naturalmente chocar contra a consciência de Cristo. Ou seja, o nosso pensamento não está alinhado com o pensamento de Deus. A nossa vontade não estará alinhada com a vontade de Deus quando a minha consciência satânica, opositora ou diabólica está de um lado e a vontade de Deus está do outro. E isso acontece com o ser humano, né? O ser humano ele tem essas duas consciências, né, por assim dizer. A consciência de Cristo, a mente de Cristo, e a sua mente carnal, que se torna uma mente satânica, uma consciência satânica. O problema é quando as pessoas conscientemente, ao invés de assumir as suas responsabilidades, acaba atribuindo, né, terceirizando a culpa. É aquilo que nós falávamos ontem à noite, né? É o bode expiatório, né? Procura sempre o bode expiatório, alguém ou algo para culpar. No caso do sistema religioso, é um pseudo ser espiritual, quando na verdade é a sua própria consciência que não alcança a consciência de Deus e por isso se opõe, né? É a carne que luta contra o espírito, a vontade de Deus contra a vontade do homem, a vontade da carne, não é a vontade do capeta, é a vontade da carne. Paulo falava isso lá na carta aos Gálatas 5:16 em diante. A carne se opõe à vontade do espírito. Eu vou ler um texto aqui para a gente dar início a esse assunto. Olha lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo disse assim: conservando a fé. O que é conservar? Conservar é guardar, né? Conservando a fé e uma boa consciência. Então eu tenho que conservar a fé e uma boa consciência. Lembrando que a fé não é de todos. Então, se eu não conservo a fé, e a fé aqui não é uma fé pessoal, é uma fé dom de Deus, a fé no Evangelho, uma fé nos feitos de Cristo. Se eu não conservo a fé, eu não posso ter uma boa consciência. Então, conservando a fé e uma boa consciência, a qual a fé e esta boa consciência, alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Aí Paulo vai citar dois personagens. Entre esses que rejeitaram a boa consciência e a fé, aí Paulo disse, estão Emineu e Alexandre, os quais, aí Paulo usa essa expressão, entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Então a primeira tese aqui que a gente lança por terra, que o sistema religioso acredita,
que Satanás, essas expressões, Satanás, diabo na Bíblia, se refere a um ser espiritual, a minha pergunta é, Paulo tinha alguma associação, alguma sociedade com um ser supostamente chamado Satanás? Porque Paulo disse assim, olha, entre os quais entreguei. Então Paulo entregou Alexandre e Emineu a Satanás? Como assim? Então vamos supor que Satanás fosse um ser espiritual, maligno. Aí Paulo pega Alexandre e Emineu, que deixaram a fé, naufragaram na fé, deixaram uma boa consciência, e aí Paulo pegou Alexandre e Emineu e disse assim, lembra o cachorro da Dona Florinda, do programa do Chaves? Dona Florinda tinha um cachorro chamado Satanás, né? Lembra que Dona Florinda ficava, Satanás! Satanás! Então Paulo pegou Alexandre e Emineu e começou a invocar Satanás. Satanás! Satanás! Aí Satanás se apresentou, com aquela voz, né? Porque o Satanás do sistema tem que falar grosso. O que foi, Paulo? Eu estava lá no quinto dos infernos e você está me invocando. Mas o sistema religioso é tão confuso que, na verdade, eles dizem que Satanás vai ser lançado ainda no quinto dos infernos. Ué, então ele estaria onde? Estaria onde? É complicado, né, irmão? É complicado a gente tocar nesse assunto. Não, Satanás está pelo mundo. Pelo mundo como? Satanás está no mundo inteiro porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Ué, mas o mundo jaz no maligno não é referência a Satanás, é referência ao homem mau. O mundo está aí no maligno, é um sistema. É um sistema de coisas. Até porque Satanás, um suposto ser espiritual, não seria onipresente, está em todo o mundo. Imagine que o Satanás estaria aqui no Brasil e estaria na China. Então o sistema religioso entra em contradição o tempo todo, é confusão o tempo todo. Mas, enfim. Então, supostamente, Paulo teria uma sociedade com Satanás. E aí, quando alguém blasfemava da palavra, naufragava na fé, Paulo batia o WhatsApp para Satanás. Olha, alô, Satanás? Satanás, diga, Paulo. Fala, meu sócio. Paulo disse, olha, eu tenho aqui Alexandre e Emineu. Eles não estão guardando a fé. Eles não estão tendo uma boa consciência e eu vou entregar esses dois indivíduos a você para eles não blasfemarem. Pode vir buscar. Eu já arrumei até as malas de Alexandre e Emineu. Como assim, irmão? Não está vendo que Paulo usa uma força de expressão? Entreguei a Satanás, entreguei ao desprezo. É isso que Paulo estava dizendo. Satanás é um adjetivo de quem se opõe. Ou seja, a consciência de Emineu e Fileto, dentre outros, que aqui ele cita Emineu e Fileto, mas dentre outros, Paulo disse, eles naufragaram na fé, eles não têm uma boa consciência, estão blasfemando do caminho do Senhor. Aí Paulo usa essa expressão, eu entreguei a Satanás, eu abri mão deles, eu lanço ao desprezo. Paulo estava dizendo, tá aí agora, ó, para colher segundo aquilo que eles estão plantando. Quem está entendendo? Essa é a expressão que Paulo usa, eu entreguei a Satanás. Não é que Paulo está entregando Alexandre e Fileto, e Emineu, melhor dizendo, a um ser espiritual que tinha ali o contato no WhatsApp de Paulo e trabalhavam. Não, irmão. Por favor. Vamos crescer. Então, abençoados, isso é a consciência satânica. Lembra de Judas? Quem era Judas? Um dos 12, um dos apóstolos que Jesus escolheu, não é isso? João capítulo 6, versículo 70 e 71. Depois de um discurso ali que Jesus está dando,
Aí Pedro disse, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quando Jesus diz assim, vocês não querem ir também com a multidão, não? Pedro, não, para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Aí o Senhor diz assim, eu não escolhi vocês os 12? Um de vós é um diabo. O que é um diabo? É um caluniador, ou um Satanás, é um opositor, é um que está contra mim. É isso que Jesus estava dizendo. Eu não escolhi vocês os 12, um de vós é um diabo. Aí no versículo 71 ele dizia a ele isto de Judas, que sendo um dos 12, o haveria de trair. Mas Judas, na verdade, iria trair porque já era um filho da perdição, como está em João 17, 12. Pai, aqueles que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Falando de Judas para que se cumprisse as escrituras, onde o amigo íntimo iria trair aquele que comia um bocado na boca, como estava lá nos Salmos, e aquilo foi manifesto em Judas, quando Jesus pega o bocado e coloca justamente na boca de Judas, cumprindo a profecia dos Salmos. Que um amigo íntimo iria se levantar e aquele que comia o bocado na boca. Então, a consciência satânica de Judas o condenou. É por isso que Jesus disse assim, olha, o que tu tendes fazer, faça depressa. E aí Judas se retirou. E Judas foi fazer aquilo que ele estava destinado a fazer, porque ele era o traidor. Então, abençoados, aquilo era a consciência satânica de Judas. Aí diz o texto, e Satanás entrou em Judas, e Judas foi e entregou Jesus aos sacerdotes. Olha, então aqui nós já vemos duas situações. Primeiro, 1 Timóteo 1, 19 e 20, parece que Paulo tinha uma sociedade, um combinado com Satanás, porque Paulo diz assim, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Então Paulo tinha um combinado com Satanás, que Paulo entregava as pessoas a Satanás que não queria seguir a Cristo. E no caso de Jesus também, então Jesus tinha um combinado com Satanás, que quando Jesus disse vá, faça depressa, aí Judas foi aos sacerdotes para vender Jesus. Então os sacerdotes tinham ali uma aliança com Satanás, que usando Judas para trair Jesus. Não existe isso, abençoado. A expressão Satanás entrou em Judas é justamente uma consciência satânica. Judas agora foi possuído, entre aspas, desta natureza satânica, diabólica, tá? Onde ele assumiu ali o papel de vilão, de diabo, como disse Jesus, e ali ele traiu e ali ele vendeu por 30 moedas de prata o mestre. Então, a consciência satânica do ser humano é essa consciência que o ser humano apronta, sabe o que está aprontando, conscientemente ele tem controle, digamos assim, emocional, o seu raciocínio está intacto, mas conscientemente ele faz. Ele decide fazer o mal, não porque ele foi possuído por uma força misteriosa. Alguém que coloca uma bala numa arma de fogo e tira a vida de alguém, ele não é possuído por Satanás, diabo, seres espirituais que arrancam a sua consciência. Eles vão e eles fazem conscientemente. Isso é uma consciência satânica, maligna, diabólica. Este é o conceito de um mundo jaz no maligno. Quem está entendendo? Então, abençoados, a religião quer maquiar as coisas. É como eu falei ontem, a religião quer terceirizar a culpa, quer procurar o bode expiatório. Então a consciência satânica é essa. E Paulo aconselhava aqui a Timóteo, olha, conservando a fé, você precisa conservar a fé e uma boa consciência, a qual, havendo alguns rejeitados no tocante à fé,
Aí Paulo disse, entre os quais estão Alexandre, Emineu e Alexandre. Então Paulo disse, você tem que ter uma boa consciência, meu filho. Ô Timóteo, você tem que conservar, guardar a fé. Você tem que ter uma boa consciência e não se tornar um blasfemador. E quem é esse blasfemador? Quando alguém faz a vontade da carne e atribui isso a Deus, quando alguém faz a vontade da carne e atribui isso a seres espirituais, por assim dizer, essas pessoas estão blasfemando. O sistema religioso está blasfemando quando o homem, tá? Homem e gênero, não é tanto faz homem ou mulher. Quando alguém, o sistema religioso está blasfemando contra Deus, isso é uma ignorância tremenda. O sistema religioso blasfema contra Deus quando alguém faz o mal e atribui a um ser espiritual. Um sistema com nome de graça ou com nome de evangelho comete o mesmo, entre aspas, pecado, blasfêmia, quando conscientemente faz a vontade da carne e atribui a Deus. É o sujo falando do mal lavado. Se você faz o mal, você precisa se responsabilizar, porque você tem uma consciência. E se a tua consciência é pura, mesmo você errando, Deus acha em você um coração como achou em Davi. Porque Davi falhava. Davi errava, mas Davi não atribuiu o seu erro a um pseudo-ser Satanás, e Davi também não atribuiu o seu erro à vontade soberana de Deus. Quem está entendendo? Quando Davi adulterou com Betseba, quando Davi mandou o soldado Urias para a frente de batalha e consentiu em sua morte, Davi, ele não disse assim, não, tá repreendido Satanás. Satanás usou minha vida e eu adulterei com Betseba. Satanás entrou na minha vida, possuiu meu coração e eu coloquei o soldado Urias para morrer na frente de batalha. Tá repreendido Satanás. Eu vou fazer um jejum aqui, eu vou pedir aí pro profeta, cadê? Chama o profeta Gade aí, na época de Davi, né? Chama o profeta Natan aí, ô profeta Gade, ô profeta Natan, ô chama aí algum sacerdote aí da época. O diabo se levantou e eu adulterei com Betseba e eu matei Urias. Então vamos fazer uma campanha aí, eu vou entrar em jejum, eu vou colocar minha cara no pó e na cinza e vou clamar a Deus para que Deus venha repreender esse demônio que usou minha vida. Davi disse isso? Hã? Davi disse isso? Ou o contrário, como diz aí uns engraçadinhos, não, tudo que o homem faz é porque está no centro da vontade de Deus. Ah, então Davi adulterou com Betseba, Davi consentiu na morte de Urias e foi correndo lá no templo, levantou a mão e disse, Senhor, está escrito no Salmo 139, versículo 14 em diante, e o Senhor sabe ler, o Senhor conhece esse Salmo? Está escrito lá, Senhor, eu estou declarando isso, eu, Davi, estou declarando isso. Ainda informe no ventre da minha mãe, o Senhor me conhecia. Foi Davi que disse. Antes de ser formado, o Senhor já sabia de tudo. E ainda antes de existir um dia, o Senhor já determinou todos os meus dias, já decretou tudo. Inclusive, Deus, o Senhor também já decretou que eu iria adulterar com Betseba e que eu iria matar o soldado Urias. Davi disse isso? Cadê? Me mostra Davi dizendo isso? Porque se Davi conscientemente, Davi não tinha uma consciência satânica. Davi, ele tinha consciência de quando ele acertava e de quando ele errava. Tá cheio de homens aí com consciência satânica, maligna, diabólica, dizendo que está pregando o evangelho da graça de Deus. Por quê? Atribuindo a Deus as suas paixões carnais, as suas inclinações conscientemente. Eu encho a cara de cachaça, eu encho a cara de droga, eu nasci assim, Deus é soberano, me fez assim, então,
Ô, mente satânica! Sabe qual é o teu problema? É que na religião o pastor tentava expulsar, na graça ninguém vai expulsar, porque é uma consciência racional que cada um tem. Quando o irmão Elcio erra, não é o diabo na minha mente, e também muito menos o Deus Santo Poderoso dizendo: erra, Elcio, erra porque eu sou soberano e eu quero que você erre. Não! Quando eu erro conscientemente. Porque a minha consciência é pura. Consciência pura não significa que você só acerta. Significa que quando você erra, você reconhece que você errou. Quando você conserva a fé na palavra, quando você conserva uma boa consciência, você pratica o certo, você erra o alvo, mas a tua consciência é boa, a tua consciência é pura. Eu errei com meu irmão, me desculpe, me perdoe. Eu fiz algo que fere o caráter de Deus. Senhor, misericórdia, Senhor, eu vacilei. Eu sei que não há condenação espiritual na minha vida, mas como filho do Senhor, eu não quero andar no erro, eu vou me consertar. E aí você vai conscientemente, porque a sua consciência é pura. Porque você guarda, porque você conserva a fé. Agora, a consciência de Judas era pura? Não, era consciência satânica. A consciência de Pedro era pura. Porque quando Pedro diz assim para o Senhor: Senhor, de maneira nenhuma eu vou deixar isso acontecer contigo. Jesus olha para ele: epa, para trás de mim, Satanás, essa consciência aí não é de Deus. A consciência de Deus, Pedro, foi a que você manifestou alguns minutos atrás. Quando eu perguntei: quem dizes que eu sou? E você, Pedro, disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a consciência de Deus. Essa é a consciência da fé. Agora, essa consciência aí, Pedro, é satânica, é carnal. Quando você está dizendo: eu não vou deixar que isso aconteça com você. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás, com essa consciência. Consciência satânica. E aí Pedro, piu! Porque Pedro, se tocou. Errei, falhei, vou me consertar. Quando Paulo repreende Pedro na presença de todos, está lá na carta Gálatas capítulo 2, versículo 11, 12, 13, 14 em diante. Quando Paulo repreende Pedro na presença de todos, Pedro conscientemente, porque Pedro tinha uma consciência pura, ainda que ele tenha agido ali maliciosamente, e Paulo disse: você não anda em conformidade com o evangelho, porque dissimuladamente Pedro se separou, e junto com Pedro, Barnabé e outros judeus. Quando Paulo repreende Pedro, assim como Jesus havia repreendido Pedro, Pedro logo se conscientiza, porque a consciência de Pedro era limpa, era boa, e lá na segunda carta, Pedro começa a falar bem do apóstolo Paulo, assim como o nosso amado irmão Paulo escreveu em todas as suas epístolas, onde há pontos difíceis de entender, mas porque Pedro tinha uma consciência pura, como um filho de Deus, e Pedro entendeu que ele tinha errado, e Paulo o repreendeu na presença da igreja. Aí Pedro exalta o ministério de Paulo e diz assim: Deus deu sabedoria a esse homem aí. Porque a consciência de Pedro era uma consciência pura. Mas a consciência de Judas não. A consciência de Davi era uma consciência pura. Mas a consciência de Saul, não. A consciência de Saul era uma consciência satânica. Deus disse: não consulta os mortos. Saul foi consultar os mortos conscientemente. Deus disse por boca do profeta Samuel: não é para trazer nada da guerra, é para matar todo mundo, é para deixar todo mundo lá, não quero nada daquele povo ímpio. O que foi que o rei fez? Saul trouxe lá os melhores gados, trouxe lá as riquezas, e quando Samuel questionou: Senhor, ô profeta, foi o povo que me persuadiu a trazer. Se fosse para uns gracistas de hoje: Senhor, eu trouxe porque foi Deus que colocou no meu coração para trazer. Como assim? Se Deus havia dito para não fazer, aí depois Deus colocou no coração para fazer?
Se Deus disse que quer que você seja santo, depois Deus colocou no teu coração para que você seja um ímpio? Se Deus quer que você viva em temor, aí depois Deus colocou no teu coração para você viver em desordem, em desobediência? Se Deus colocou no teu coração que você é santo, chamado com a santa vocação, e que para deixar a natureza do velho homem, aí ao mesmo tempo Deus colocou no teu coração para você buscar os trapos, as imundícias da velha natureza? Como assim? Deus de dupla personalidade? Que Deus é esse pregado por aí? Então, o sistema religioso tradicional quer culpar o diabo, quando na verdade a mente é satânica. Consciência satânica. E o sistema religioso com o nome de Evangelho da Graça quer responsabilizar Deus pelas suas quedas, pelas suas carnalidades. Há quem não concorde comigo, você é livre. Então, abençoados, mesma coisa aconteceu naquele episódio lá em Coríntios, quando o jovem se relacionava com a mulher do próprio pai. Aquele jovem estava possuído por Deus, então? É uma pergunta. É uma pergunta para os gracistas que, por causa dos atributos divinos, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente, porque Deus podendo fazer, porque Deus podendo intervir, não intervém em tudo? Então Deus, ele se associa ao erro? Aprova o erro? Então Deus tomou a mente e o coração daquele jovem para se relacionar com a mulher do próprio pai? Foi Deus que usou aquele jovem para usar a mulher do próprio pai. Então essas pessoas que pregam dessa forma não deveriam pregar que o diabo é a natureza humana. Eles tinham que pregar que o diabo é o próprio Deus. Tá vendo a contradição aí? Olha os mistérios aí sendo revelados. Vamos lá, partindo do princípio que eu diga que tudo que acontece no mundo é Deus. Tá? Então, alguém matou. É porque Deus quis. Porque se Deus não quisesse, Deus impedia ali aquele crime. Ok. Alguém roubou. Ah, porque Deus quis, porque Deus, no script, na eternidade, Deus já determinou que aquela pessoa ia roubar. Ok. E como é que esses mesmos pregadores dizem que o diabo não existe, que o diabo é a natureza carnal? Como assim? Se tudo que o ser humano faz de errado, você diz que é da vontade de Deus, porque todo mundo está cumprindo o propósito de Deus, então como é que você diz que o diabo é a natureza humana, carnal? Como é que é? Quem acompanha esse tipo de conteúdo tá pior do que quem tá pregando isso. Sinceramente, irmão. Porque se tudo é Deus, a causa do bem e do mal, tudo é Deus, e o homem tá ali cumprindo o propósito de Deus, porque Deus quer que ele faça aquilo, então como é que ele vai dizer que o diabo não é um ser espiritual, que é a natureza humana? Sendo que ele atribui todo o erro a Deus e não à natureza humana. A conta não fecha, irmão. Não, o diabo, opositor, Satanás, adversário, é a consciência maligna do homem. É o homem agindo conscientemente, praticando o erro, se opondo à vontade de Deus. Diferente do sistema religioso que quer culpar seres que não existem, porque não querem assumir ou não reconhecem os seus erros. Pior do que o sistema que pelo menos está procurando culpar um ser maligno, tá esse outro sistema querendo culpar e responsabilizar Deus. Não. É uma consciência humana. É uma consciência carnal, maligna e diabólica. Aquele jovem, ele adulterou com a mulher do próprio pai.
Paulo disse, olha, expulsa ele aí da comunidade de vocês. Vocês não podem aceitar isso. E agora? Mais uma vez, naquele texto lá de 1 Coríntios 5, Paulo disse, eu entrego ele a Satanás. Ih, rapaz, Paulo era terrível, né? Paulo entregou Alexandre e Emineu a Satanás para não blasfemar. E lá em 1 Coríntios 5, Paulo também entregou aquele jovem que adulterou com a mulher do pai, né? A Satanás, para que a carne dele fosse destruída e o espírito dele fosse salvo no dia do Senhor. Que interessante. Por que Paulo não entregou ele a Deus? Já que era Deus causador de todo bem e mal. Hein, pregador? Ô pregadores aí, pensadores, filósofos modernos, que a letra está inchando, o conhecimento está inchando sem amor que edifica. É só uma pergunta, não quero ofender ninguém. E para o sistema religioso que culpa o ser Satanás, diabo, que Deus é esse que vocês acreditam que é mais fraco do que o pseudo ser espiritual, chamado diabo? Alguém tem alguma ideia aí, não? Me ajude, eu quero entender. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 2 em diante, disse Paulo, vós estáis inchados? Estavam inchados. Paulo fez uma pergunta e eu já respondo. Eles estavam inchados, Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo disse que a ciência, o conhecimento, incha. Mas o amor edifica. Havia amor aqui para edificar? Não, porque se houvesse amor para edificação aqui, aquele jovem e aquela igreja não tinha aceitado aquilo que aquele jovem fez. Mas aquela igreja, aquela comunidade abraçou aquele jovem e aquele jovem inchado na sua consciência estava cometendo um erro terrível. Aí Paulo perguntou, vós estáis inchados e nem ao menos pranteastes, ficasse tristes, para que fosse tirado do meio de vós quem praticou tal mal? Quem praticou mal? Aquele jovem. Não, irmão, foi Deus usando aquele jovem. Ou foi o diabo, como diz o sistema, usando aquele jovem. Nem foi o diabo ser espiritual usando aquele jovem, e muito menos Deus usando aquele jovem. Foi aquele jovem com a sua consciência satânica. Paulo disse, vocês estão inchados? Vocês nem ainda se entristecem para tirar do meio de vós quem cometeu tal mal? Versículo 4, em nome do Senhor Jesus Cristo, congregados vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 5, disse Paulo, eu não estou aí, porque se eu tivesse, eu mesmo faria isso. Como Paulo não estava, ele disse assim, 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eita glória! 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 19 e 20, Paulo pegou Alexandre e Emineu e entregou a Satanás, para que eles não blasfemassem. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, Paulo disse, eu não estou aí, então vocês mesmos entreguem esse jovem aí a Satanás, para que a carne seja destruída. A carne precisa ser destruída, para que o espírito dele seja salvo no dia do Senhor. Parabéns para você que diz que era Deus que fazia isso. E parabéns para você também que estava dizendo que era o diabo que fazia isso. Não, irmão. Era carne. A carne tinha que ser destruída. A carne tinha que ser domada. Porque conscientemente, com as suas mentes satânicas, eles estavam no erro. Quem entendeu? Amém, abençoados? Ficamos por aqui. Que a tua consciência seja uma consciência pura, que a tua fé seja uma fé genuína e que você não venha cair no conto do vigário, nesses Pinóquios que estão por aí.
Tanto o sistema religioso tradicional, que atribui os seus erros, as suas quedas, a pseudo-seres espirituais que possuem as suas mentes, bem como a pseudos pregadores da graça que atribui tudo a Deus, porque Deus é soberano, porque Deus é Senhor, porque Deus é onisciente, onipotente, ele poderia evitar. Como ele não evitou, então é porque Deus fez assim. Cuidado com a sua consciência satânica. Cuidado com a sua consciência diabólica, que atribui o seu erro, a sua falha, a seres espirituais malignos, e pior, aquele que atribui os seus erros, as suas falhas, a Deus, porque Deus criou tudo assim, porque Deus sabia o que era certo e o que era errado, e se Deus não interferiu, então ele aprovou. Nananina não. Deus te criou um ser consciente, com exceção daqueles que têm alguns problemas psíquicos, que aí a gente tem que entender que precisa de tratamento e muitas vezes agem porque não tem as suas faculdades mentais, digamos assim, naturais, né, ou perfeitas. Mas aqueles que são conscientes, quando você erra, você tem que ter uma boa consciência. E olha o que eu estou falando. Boa consciência não significa que você é perfeito. Boa consciência é, como Davi, errei. Eu adulterei com Betseba. Eu ajudei a matar o soldado. Senhor, eu sei que eu vou pagar o preço. Aí Deus olhou para Davi e disse, olha ele aí, ó. Achei em Davi um coração segundo o meu coração. Ele erra, mas se quebranta. Ele falha, mas reconhece. Ele cai, mas ele se levanta. É ele que tem um coração segundo o meu coração. Aí Jesus disse para aquela mulher samaritana carregada de pecado: Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Ah, mas eu não sou perfeito, mas você é verdadeiro. Você erra e reconhece. Foi o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Cadê os teus acusadores? A mulher disse, ninguém ficou, Senhor. Eu também não te acuso. Vá, mas não peque mais. A consciência é sua. Não, Senhor, eu vou e se eu continuar pecando, foi porque Deus quis. Deus não quis nada. Vá e não peque mais. A consciência é sua. Se você errar, é você que vai pagar o pato. É você que vai colher. Se você acertar, é você que vai ser honrado. Porque você colhe o que você planta. Amém? Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. E te espero às 19 horas com o nosso bate-papo. Fui. Consciência boa, consciência pura. Responsabilidade sempre.